Olá, salve, eu sou o Thiago Barcelona Bisbotaro, eu sou aluno regular do mestrado do programa de pós-graduação em literatura da Universidade de São Carlos, e esse vai ser meu trabalho final da disciplina Crítica Sociológica, ministrado pela professora doutora Carla Alexandra Ferreira. Esse trabalho vai ser um podcast, né? Esse é um podcast. E eu vou fazer uma análise a partir de Antônio Cândido, de Crítica Sociológica, sobre o livro Biqueira, de autoria de Rafael Vaz e editora Merda na Mão, publicado pela editora Merda na Mão. Sim, é esse nome mesmo. Esse livro é um conjunto de poemas, por ele ser bem extenso, conter bastante poemas, né, e por questão do tempo aqui do podcast também, eu selecionei apenas 2. Eu só queria ler um pedacinho aqui da apresentação, feita pelo Fábio da Silva Barbosa, um dos editores dessa editora Merda na Mão. Ele diz: Biqueira vem a ser um olhar, um registro, um gesto, um grito de insatisfação, de revolta, de inconformismo, algo necessário e que vai na contramão destes tristes tempos comodistas, higiênicos, de frases feitas e receitas de bolo sem sabor. Tudo saindo do caldo de vida expelido por Rafael. Comenta mais algumas coisas e finaliza: abra os olhos para enxergar o que você finge não ver. E aí eu vou começar a ler o primeiro poema, ele é bem curtinho. Ele não tem título, ele está na página 9. Ele é: hoje, quando comprei maconha, pela manhã, quem me atendeu foi uma criança. Se mostrou muito profissional, poucas palavras, recebeu meu dinheiro e me entregou a trouxinha. Caminhei chapado por horas, me perguntando como chegamos àquilo. Uma rede de exclusão, que foi criada para matar certa parcela da população, que na TV sempre aparenta ser perigosa, serviçal. Vivemos à beira, sem eira, fazemos coisas que não queríamos na maioria das vezes. Um dia fui eu, hoje é ele, e se não fizermos nada, serão ainda muitos de nós. Uma hora o efeito passará, e então eu o encontrarei, novamente, e tudo parecerá se repetir. Esse é o primeiro. Eu vou ler agora o poema, partes do poema Biqueira, que é homônimo ao livro, né? Ele começa: eu sou tudo, eles dizem que sou nada, que vou ser nada. A parte disso, boicotaram todos os meus sonhos. Esse poema, só um contexto aqui, segundo o próprio autor, ele é uma atualização do poema Tabacaria, do Álvaro de Campos, né? Fernando Pessoa. Ele começa assim e vai continuar. Estou hoje chapado como se fumasse para esquecer. Estou hoje lúcido como se não tivesse fumado e tivesse problemas para resolver. A biqueira, do outro lado da rua, como coisa preocupante por fora. E a questão do traficante ser meu amigo de infância como coisa salvadora por dentro. Enquanto as palafitas e favelas não estão nesta hora jovens como eu sonhando. Quantos sonhos honestos e sinceros. Sim, verdadeiramente honestos e sinceros, e quem sabe realizáveis. Tenho sonhado mais do que Luther King sonhou. Tenho apertado ao peito mais humanidades que Mandela. Tenho feito filosofias em segredo que nem Mambembe escreveu. Mas sou e talvez sempre serei o maconheiro. Ainda que mantenha a lucidez, serei sempre o vagabundo que usava drogas. Mas ao menos ficam as lembranças, a loucura de escrever tudo isso aqui, algo que parecia impossível, mas ao menos consagro minha poesia aos meus, que muitas vezes foram esquecidos por padrões seus. Mas o dono da biqueira chegou, olho como se fosse a última vez, e o desconforto de perder o salve, ele morrerá e eu morrerei, ele de troca de tiros, eu de bala perdida.
A certa altura, mataram todos os que conhecemos. Depois derrubarão todas as palafitas que moramos e as gírias que usávamos. Bola um beck e penso no que escrever. Contemplo a fumaça a viajar. E chapo no momento único. E a consciência de que o sistema permanece em consequência da nossa passividade. O dono da biqueira me olha como se não falasse nada. Então gritei-lhe, ó menino, e a blazer preta passou veloz e sem vê-lo, e o dono da biqueira correu. Bom, e a partir da teoria de Antônio Cândido, vou tentar aqui revelar elementos da sociedade através da estrutura. Ele vai falar que o externo... Antônio Cândido vai falar que o externo passa a ser um elemento internalizado, né, da sociedade. O externo é um elemento internalizado no texto que vai revelar questões sociais da sociedade, né, que a partir de um setor da sociedade. Então, o Rafael Vaz vai lhe revelar uma realidade da sociedade a partir da vivência ali, do olhar dele, da arte dele. Ele vai usar questões estéticas, só que essas questões estéticas vão ser estruturadas no texto, e isso eu vou tentar, e a partir dos contrastes, né, o que ele fala, mas qual que é o contraste que ele também apresenta, o que isso pode revelar da sociedade. Bom, os dois poemas tratam sobre o consumo e a compra de droga. Nos dois, o autor faz a compra, um com uma criança, o outro depois com o dono da biqueira, que é amigo de infância dele. Então, a primeira é essa questão que ele vai revelar, que ele usa a droga para refletir nos dois poemas. Ele fala, caminhei chapado por horas me perguntando como chegamos àquilo. E no outro ele vai falar que é mais humano, que é mais filósofo, que é mais sonhador, até do que Martin Luther King usando maconha. Então essa é a primeira questão da estrutura ali, que é o uso de droga. Um segundo que pode ver é o preconceito em cima do usuário de droga, porque no poema Biqueira ele fala, né, dessa elevação moral, filosófica, reflexiva dele, e pensando em sonhos, em tentando concretizar sonhos, mas de qualquer forma ele vai ser visto como o vagabundo, o que usava drogas. Então tem esse preconceito também em cima do usuário de drogas. E aqui a gente está falando de drogas ilegais, né? Porque como a gente está falando de biqueira, são questões particulares das drogas ilegais. Inclusive, o autor diz que atualiza, né, o poema Tabacaria de Álvaro de Campos. E em Tabacaria, a tabacaria é um lugar legal, porém é um lugar que vende droga também, só que são drogas legais. E em nenhum momento ali no poema de Fernando Pessoa, a questão da tabacaria vender droga é um problema. Em nenhum momento isso vai acontecer, não existe a reflexão em cima disso. O poema vai ser sobre a reflexão do autor, sobre várias questões da vida dele, da sociedade, etc. Mas em nenhum momento isso vai ser levado em consideração na leitura, e por aí vai. Já no Biqueira é diferente, tem claramente aqui a questão de ser um problema, de mesmo o autor sonhar e tentar colocar as ideias dele em prática junto com vários outros sonhadores, inclusive coisas que são factíveis, são possíveis de fazer, mas ele sempre vai ser julgado como maconheiro, o usuário de drogas. Enquanto, por exemplo, em Tabacaria, o personagem ali de Tabacaria, inclusive, é um cliente assíduo, né? Ele vai revelar que é um cliente assíduo da tabacaria. E em nenhum momento esse personagem vai ser julgado ou não. E se ele for fumar cigarro, ele vai ser um usuário de drogas, no caso, tabaco e etc. Mas revela, voltando aqui para o Biqueira, ele vai indicar essa questão da problematização, né? Da pejorização do usuário de drogas ilegais. Outra questão aqui que revela também esses dois poemas é a questão da ilegalidade dessas drogas, né? Por que o tabaco é uma droga legal, que não sofre nenhum preconceito? Inclusive, assim, se você falar que o cigarro é uma droga, pessoas vão até se assustar com isso. Não, mas como assim, né? Não é uma droga. Não, mas é uma droga. Então o autor aqui vai levantar essa bola também, né,
da problemática do uso da droga, do preconceito, ele vai levantar a problemática da ilegalidade aqui. Porque ele vai falar que quem atendeu ele é uma criança, ou seja, além de ser um trabalho infantil, é um trabalho ilegal, um trabalho perigoso, é tráfico, né? É tráfico de drogas. Então ele vai levantar essa questão da ilegalidade, apontando até por uma rede de exclusão criada para matar, ou seja, essa criança está inserida num problema muito grande envolvendo a morte, né? O risco de morte. Já no Biqueira ele aponta para a questão de palafitas e favelas também. Então ele também vai lhe revelar, essa estrutura também vai revelar uma questão da ilegalidade com marginalidade, né? De problemas de palafitas e favelas, de moradias precárias. E que vai indicar essa questão, né? Peraí, drogas ilegais, você vai ser... A estrutura revela que ela tem uma associação com a pobreza, com a questão da ilegalidade também. E aqui tem uma parte que ele vai falar, né? Escravos do sistema, sonhamos com um mundo antes de nos levantar da cama, mas acordamos e ainda é escuro. Levantamos-nos e temos que enfrentar um ônibus cheio. Saímos de casa e a violência do Estado nos rodeia, nos ônibus, nas filas, nos impostos. Então ele também vai levantar essa bola da ilegalidade e a violência do Estado, porque é uma rede de exclusão criada para matar certa parcela da população. E de qual população que ele está falando aqui? Da população marginal, da população pobre. Então ele vai falar assim, dessa questão marginal, de vivemos à beira sem eira, fazemos coisas que não queríamos na maioria das vezes, inclusive traficar drogas. Porque ele fala que o momento foi ele e agora é uma outra criança. E esse vai ser um ciclo programado para repetir, só com essa parcela marginal. Inclusive no fim de Biqueira, tem ali a violência policial, que a Blazer preta passou veloz e sem vê-lo. E essa Blazer acaba atropelando um outro cliente que está ali da tabacaria, e o dono da biqueira corre. Ou seja, tem até uma questão ali do dono da biqueira fugir, porque ele não pode nem pensar em querer prestar um socorro a essa vítima, porque ele vai estar ali sob o perigo do Estado, dessa violência do Estado. Então essa estrutura vai revelar que mesmo ali o consumo da droga, seja para refletir, para ser mais humano, até aqui, ó, e chapo, no momento único, a calma de todas as ansiedades, e até numa questão até medicinal do uso da droga, né? Ele vai indicar essa possibilidade, porém ele vai usar esses contrastes, tanto da visão pejorativa e preconceituosa contra o usuário de drogas, vai revelar essa questão da violência do Estado, e vai revelar a questão de classe social e possivelmente até racial dessa questão da ilegalidade ali, porque quem está ali negociando a droga, e é um comércio, igual na tabacaria, é um comércio, ele troca o dinheiro pelo produto. Porém, na questão da biqueira, é um comércio ilegal. Porém, quem está efetivando essas questões, quem está fazendo essa efetivação, esse manejo do comércio, são pessoas marginais, que se passam a polícia tem que correr, que é uma criança, que no próprio programa revela que é um problema seríssimo, porque ele vai falar aqui, ó, se não fizermos nada, serão ainda muitos de nós. Então tem um problema de exclusão social que tem que ser combatida. E principalmente combatida, e aí na estrutura, que a gente vê que o autor revela também que essa estrutura tem que ser combatida pelos próprios integrantes dessa parcela da sociedade. São eles que têm que combater tanto esse preconceito como essa questão da ilegalidade, do trabalho infantil e da perseguição do povo marginal. Então essa estrutura de escrita vai revelar esse problema também. E o tempo aqui dado é de 15 minutos, então além dessa questão revelada da estrutura, da ilegalidade, do preconceito, da violência policial, violência do Estado por forma de legislação que permite o cigarro, mas não permite a maconha, vai revelar essa questão essa totalidade, né? O Antônio, que é de Lukács, mas Antônio Cândido cita, que é uma questão da totalidade do problema social ali também, da maconha ser visto mais como um consumo da população negra ali historicamente, ou da população marginal, e ela ser proibido, mas o cigarro não, inclusive é uma droga mais cara que a maconha.
e por aí vai. Então eu acredito, e Antônio Cândido vai falar em dialética, né? Acabei não citando muito. Eu acredito que eu fiz essa dialética, mas não citei muito essa palavra. Vai ser essa dialética ali do consumo da droga com a ilegalidade, o consumo da droga com a violência do Estado, o consumo da droga com a marginalidade, o consumo da droga com a exclusão social, com o risco de morte, com o trabalho infantil, com a necessidade, inclusive, né? Porque ele fala... Aqui, vivemos à beira-seira, fazemos coisas que não queríamos, na maioria das vezes. Um dia fui eu, hoje é ele. Então, essa exclusão, essa necessidade de trabalhar com a droga também dessa forma, nessa dialética de legalidade, conforme eu já disse, né? Acho que não compensa repetir. Tudo é através de uma forma estética, inclusive, porque ele vai usar essas palavras, esses seres, a questão do sonho, vai mexer ali a questão da humanidade, então ele vai trazer essas questões de moral, assim, de filosofia, de reflexão, e vai colocar na estrutura esses problemas, o que impede ele também, né? Também tem essa dialética do ele querer dele fazer um poema. Mas espera, ele é só um. São vários que estão sonhando, que ele diz ali em Biqueira. E ele fala que é factível, mas nem todo mundo consegue fazer. É ele que conseguiu fazer também. Então também tem essa questão dialética ali do sonhar e do não poder, né? Ou do poder muito restrito a pouquíssimas pessoas, que eles são mais uma exceção, na verdade. Então é o puro texto e contexto fundido, né? Que conforme Antônio Cândido fala, conforme ele cita. Então são poemas, assim, né, igual o autor diz, são drogas literárias, inclusive, porque ele também quer essa provocação em cima das drogas, as drogas literárias. Inclusive, na quarta capa, ele diz: o que minha garganta trava, meus dedos gritam. Então é através do texto que ele está se revelando, porque como a gente vê da violência estatal, inclusive ali da Blazer chegando na biqueira na frente, ele tá impossibilitado de falar também, de gritar. Então o próprio texto, a estrutura textual ali dos poemas dele também é uma forma de denunciar essa realidade em volta das drogas, né? Então é uma pura formalização ali da estrutura, né? Com uma circunstância, com um caráter completamente social, né? Ele tá ali denunciando... ele usa palavras, ele fala coisas, mas ali no texto está completamente presente, assim, ele não está óbvio, ele não está nas palavras, mas está ali na análise de todo o contexto, de toda a sociedade, ali uma visão mais ampla, tá ali essa denúncia, tá esse caráter social sobre essa opressão do usuário de drogas, né, das drogas ilegais, completamente presente. E que, como eu já até acabei estourando um pouco o tempo, eu quero fazer só um breve comentário sobre a própria publicação do livro. E aí pensar a estrutura até como objeto. Esse livro foi publicado pela editora Merda na Mão. E o mote... com esse nome já é provocativo por si só. E o mote dela é publicar os impublicáveis. Ou seja, o usuário de drogas aqui também, pegando mais do texto... ele também está impossibilitado de se comunicar no meio editorial. Ele também está isolado porque a garganta trava e o dedo grita. Só que o mercado editorial padrão também não aceita ele. Também exclui ele. E o que vem essa editora fazer? Essa publicação também vai revelar uma questão da sociedade, que é a escrita marginal ser muito difícil penetrar, de alcançar, de ser distribuída. Então vem essa editora independente e fala assim: a gente vai publicar o que é impublicável, o que o Estado não gosta, o que a maioria das pessoas não gosta, o que as classes mais altas e médias não gostam. Ele vai pegar e vai publicar os marginais. Então essa estrutura do objeto, da publicação, eu achei importante falar isso também. Também vai revelar essa problemática de exclusão do usuário de drogas, do artista marginal, do poeta marginal. É uma editora de produção independente, baseada na coletividade, com poesia combativa contra a violência do Estado, do anticapital e fora do padrão. Que
publica seus livros pela vontade das pessoas consumirem arte. Também vai revelar ali que, apesar de excluídas, tem muitas pessoas que querem consumir, mas elas precisam de alguma editora que publiquem elas. Eu vou ficar por aqui por já ter estourado o tempo. Muito obrigado pela paciência. Espero que eu tenha feito sentido. Como eu disse, é meu primeiro podcast, então algum corte pode ter ficado errado. Posso ter sido um pouco repetitivo, mas acredito que minha ideia conseguiu ser passada. Beleza? Muito obrigado e é isso aí.